Christos anesti necron, thanaton patisas, cetis endis mimasi, zoe harissa. Cristo ressuscitou. Em verdade, ressuscitou. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Igreja Ortodoxa Russa do Patriarcado de Moscou. Eu sou o Padre Mateus, pároco na cidade do Recife, Pernambuco, e hoje vamos meditar sobre um dos temas muito, mas muito importantes para uma vida de oração sadia: a memória da morte. Rei Celestial, Consolador, Espírito da Verdade, Tu que estás presente em toda parte, ocupando todo lugar, Tesouro dos bens e doador da vida. Vinde, habita em nós, purifica-nos de toda impureza e salva, ó bondoso, as nossas almas. O juiz virá repentinamente, e as obras de cada uma serão manifestas. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Pelas orações da Theotokos, tem piedade de nós. Meus queridos e minhas queridas, uma vez eu participava de um programa de rádio e o apresentador e mediador, que era de uma conversa teológica com outros participantes, ele dirigiu para mim a seguinte pergunta: Padre, o que é a morte? Por que da morte? E eu imediatamente respondi algo que surpreendeu a todos no ambiente. A morte, desculpe-me, é a graça de Deus para a salvação do homem. É o remédio amargo que cura as nossas feridas. É o colírio que torna saudável os nossos olhos e tira a ilusão da percepção. A morte é uma graça, é um remédio amargo e é um colírio. Por que é uma graça? Por que é um remédio amargo? Por que é um colírio? Os monges, a tradição monástica da igreja, traz uma disciplina que é a memória da morte. Essa disciplina não é fruto de uma vida sombria ou de pessoas com sentimentos bizarros, com pulsão de morte. Pelo contrário, são pessoas com pulsão de vida. Essa tradição não vem deles. Essa tradição vem lá de milênios atrás, do grande líder, do grande condutor, do grande profeta Moisés, que Deus levantou e na sua meditação escreveu: concede-nos saber contar os nossos dias, para que a sabedoria conduza nosso coração. Esse salmo é todo, na sua íntegra, uma contraposição, uma comparação entre a eternidade de Deus e a fragilidade e a fugacidade da vida humana. Por isso ele começa dizendo: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração.
antes que os montes nascessem, ou que formastes os céus e a terra. De eternidade a eternidade tu és. Vejam quantas gerações já passaram. Quantas pessoas nasceram, se desenvolveram, sofreram, sorriram, sonharam, conquistaram, perderam. E já não existem mais em nosso mundo visível. Já não podem estar mais aqui. Os seus atos, as suas memórias dos mais ilustres ficam registrados. Mas mesmo assim ainda se perde no emaranhado dos conhecimentos, nos grandes labirintos da informação. Somente pesquisadores com interesses específicos nos traz a memória destas pessoas. Mas enquanto os homens passam, assim como passa a erva, Deus permanece para sempre. Ele não muda. Ele não sofre desgaste do tempo. Ele não envelhece. Ele não perde o seu vigor. E continua sendo para todos, para todas as gerações, o que ele sempre foi, um refúgio. Então, quando iniciamos o nosso dia e estamos cheios de projetos, a melhor coisa é trazer a memória da morte. Para quê? Para que possamos ser pessoas que vivem pensando tristezas, para que sejamos pessoas sorumbáticas, para que sejamos pessoas mórbidas, para nos tornarmos pessimistas, como tem tanta gente. Não, para nos tornarmos sábios, para podermos calibrar o que estamos fazendo, para podermos avaliar se a nossa obra permanecerá, transcenderá, porque está escrito: a memória dos justos permanece para sempre. Não é somente Deus que permanece para sempre. Por que a memória do justo permanece para sempre? É Deus e o justo quem permanece para sempre. Porque o justo está em Deus, está em união com Ele, e por isso ele não perece. Ele não vai perecer jamais, porque ele está em Deus. E por isso então entendemos o que Cristo diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Que palavras maravilhosas! E aí vemos os sábios conselhos de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: por que trabalhar pela comida que perece? Por que trabalhar pela roupa que envelhece? Contemplem as aves, contemplem os lírios do campo. Eles são sustentados pelo Pai. Eles não trabalham, não ajudam em celeiro, e no entanto o Pai os alimenta todos os dias. Os lírios do campo, eles não tecem, eles não fiam, eles não são trabalhados por estilistas, e no entanto nem mesmo Salomão se vestiu como, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E pergunta: se Deus veste a erva do campo, que hoje é, amanhã já não é mais, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Deus não está falando para não trabalharmos, mas dizermos para calibrarmos o que fazemos, porque diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Sim, a grande pergunta é se o que eu faço, ele é a expressão do reino de Deus. Se os meus projetos, se as minhas atitudes, se as minhas ambições, se tudo pelo qual eu consumo minha energia, eu dedico o meu tempo, eu faço renúncias, eu morro por eles, eu renuncio prazeres por eles, se tudo isto é para a glória de Deus ou a busca de uma ilusão, de algo que é fugaz, que não permanecerá comigo na minha morte, mas passará para outros, e que possivelmente será dispersado por outros, a palha que o vento dispersa. Qual é a consistência do seu projeto? Um projeto de aposentadoria, que, como dizia o profeta, que olha, agora nesse salmo diz: o durar da nossa vida é 70.
E se alguém tem mais vigor, 80 anos, depois disso é canseira, enfado. Os nossos dias passam rapidamente. Eles são como o fio que a aranha tece. É frágil, não suporta o caráter corrosivo do tempo. Só aquele que guarda a palavra de Deus, mais uma vez, esse permanece para sempre. Não estamos falando de uma vida religiosa, de ritos. Eles fazem parte. Mas estamos falando de uma liturgia diária, de uma adoração constante ao Criador, de uma glorificação constante de vida, de uma sacralidade de todas as coisas, das visíveis e invisíveis, de colocarmos Deus em todos os projetos que nós fazemos. Eu, às vezes, recebia ligações do banco, hoje já não fazem mais isso, sempre com aquela velha frase dizendo: pensando em você, o banco tal fez tal coisa. Ora, pensando em mim, eu não conheço ninguém do banco, dos acionistas, os donos do banco, dos que decidiram estas coisas, então eu sempre respondo: então me fale a parte agora onde você ganha e eu perco. Porque não existe pensando no outro. Existe pensando em como captar mais clientes, encher o dinheiro, encher o bolso de dinheiro, conseguir mais lucro com menos. Este é o espírito do mundo e usam as palavras como ilusão, como mentiras, com capacidade de enredar. A morte é um colírio, porque elas percebem a fugacidade, meditar na morte, e a morte mesmo põe fim a todos esses delírios. Porque aqueles que tesouram neste mundo são como bois que são engordados para o dia da matança. Eles são como vacas que vão para o matadouro. Eles engordam para ser sacrificados. Então, por isso a morte é uma graça. É uma graça porque ela põe fim às ilusões dos homens e os conduz para o que é verdadeiro. Olhar as estrelas, olhar a criação e pensar nos parentes que já se foram, nos amigos que já se foram. Onde eles estão? O que fazem eles? O que eles agora aproveitam do que construíram? Valeu a pena tudo o que fizeram? É uma boa pergunta. Você que tem 30 anos de idade está conseguindo o que conseguiu, cheio de perspectivas. Você aos 40 que sonha em recomeçar a vida ou ampliar mais o que conquistou. Você que aos 50 anos espera ganhar na loteria e conseguir no dinheiro recuperar o que não conseguiu na vida. Você que aos 60 anos começa a ter ilusões e pensar, querer voltar a demonstrar que ainda tem 18 e 20. Você que aos 70 está amargurado e reclamando da vida. Volte-se, ainda é tempo. Considere a morte e você terá o seu remédio. Você de 30 ponderará o que está a fazer. O que tem 40, reconsidere se quer fazer o caminho que fracassou, se na verdade não é um fracasso tentar retomá-lo ou construir um caminho de ilusão. Você aos 50, não pense que a vida, que a loteria o isentará da morte. Você aos 60, não creia que a juventude pode voltar no espírito, no sentido do corpo.
Porque quando nascemos, o corpo já começa a morrer. Você aos 70, lembre-se que um dia muito chuvoso pode ter um entardecer belíssimo. De repente pode mudar. E as tintas do céu se aparecerem como belas, um belo pôr do sol, anunciando um lindo amanhecer. Tudo isso é possível pela graça do arrependimento, pela fé em nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, que recompensa tanto o trabalhador da primeira hora como da última hora, não fazendo distinção. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Deus te iluminará. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem piedade de nós. Santíssima Mãe de Deus, estende o teu manto protetor e abre as portas da misericórdia aos corações obscurecidos por tuas intercessões, junto ao teu Filho, o teu Deus e nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Quero convidar todos vocês para esta live agora, que vamos ter no dia 2, amanhã, 2 de junho, onde damos continuidade a como criar um hábito de oração. Que Deus os abençoe a todos. bem-aventurados os obreiros da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo gênero de calúnias contra vós.